Nos termos da Lei 6.385 de 76, nem importa qual lei seja essa, a gente não decora, isso não é cobrado em prova, são classificados como valores mobiliários. Isso sim cai em prova, né? O que a gente classifica como um valor imobiliário? É aptos à negociação no mercado de bolsa e balcão organizado. Então, gente, exercício aparentemente tranquilo, mas perorou muito, não é? Uma aluna recentemente nos enviou um e-mail falando que procurou no chat GPT definição de valores imobiliários e constava lá errado, né? Ok, essas inteligências são interessantes, mas elas ainda erram. Então, vamos às alternativas. Letra A, BDRs, né? Brazilian Depositary Receipts, LFT, que é o Tesouro Selic, e debentures. Letra B, NTNB, LFT e LTN. Letra C, recibos de subscrição em ações, commercial papers, que são notas promissórias, e debentures. E letra D, letra cambial, CDB e ações. Pessoal, valor imobiliário é valor que pode ser negociado, não é? Valor que pode ser negociado. Bom, BDRs podem ser negociados? Sim. Em geral, gente, ações ou quaisquer coisas que podem ser transformadas em ações, direito, recibo de subscrição, BDRs, tá? Então, BDR sim é um valor imobiliário. Debenture sim é um valor imobiliário. Debenture, ele não é um ativo no sentido de fazer parte do capital da companhia. Ele é uma dívida da companhia que emite, tá certo? Então você compra debentures da Petrobras. Petrobras emite ação, Petrobras emite dívida também, debentures, tá certo? É assim valor imobiliário. Só que, pessoal, nenhum tesouro, tá? Nenhum tesouro é valor mobiliário porque precisa haver a característica de exigibilidade. E, em teoria, né? E na prática também, os títulos do tesouro, eles não sofrem de exigibilidade, ou seja, nós, investidores, não temos o direito de ingressar em juízo e cobrar caso o governo dê calote, que nunca deu, né, da dívida pública interna, a gente não tem o direito de exigir judicialmente e nem de executar o governo. Tá? Eu quero penhorar aqui o Palácio do Planalto, tá? Palácio dos Bandeirantes. Não, não existe isso. Não, Bandeirantes é São Paulo, o governo seria federal. A gente não pode. Então, tesouro não tem, não goza de exigibilidade, então não é valor imobiliário. LFT não é. NTNB, que é o Tesouro IPCA, Tesouro Selic, LFT, Tesouro Prefixado LTN, nenhum tesouro é valor imobiliário. Recibos de subscrição em ações, Commercial papers, notas promissórias, depende, gente. Nota promissória, commercial paper, pode ser debenture também, tá? Nota promissória, pessoal, olha só, pode ser valor imobiliário, tá? Se for emitido por uma companhia, mas pode não ser valor imobiliário, caso seja emitido por uma instituição financeira. Então, se um commercial paper foi emitido por um banco, por uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, ele não é valor imobiliário. Então, assim, a gente fica em dúvida aqui. Pode ser o caso de ser valor imobiliário e pode ser o caso de não ser. Vamos ler a outra alternativa. Letra cambial. Gente, olha só. Pula essa aqui. CDB é valor imobiliário? É. Ação é valor imobiliário? É. Letra cambial não é valor imobiliário. Líquido e certo que não é. Então, das 4 alternativas, saibam, às vezes aparece um item que é dúbio, tá? Mas você, dos 4, conseguiu eliminar o A, o B e o D. E o C tem um caso que pode ser. Você vai marcar a letra C, tá certo? Ainda que esse commercial paper não tenha sido especificado. Caso ele colocasse assim, commercial papers desde que não emitidos por instituição financeira, aí estaria perfeito. É o valor imobiliário, tá certo? Então, a alternativa C é a correta e a gente, para recordar o já visto em aula, né, a gente tem aqui uma definição dessa lei 6.385 de 76, que foi alterada pela 10.303 de 2001.
que faz a definição de valores mobiliários e as atualiza. Então, em geral, gente, são ações, tá? E quaisquer coisas que podem ser transformadas em ações, debêntures transformáveis em ações, recibos, bônus, subscrição, cédula de debênture e tudo que está aí você pode ler. Agora, interessante você perceber aqui por fim que ele diz: excluem-se desse regime dívida pública federal, tá? Estadual, municipal, e títulos cambiais de responsabilidade, títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto debênture. Então, debênture, tanto faz debênture de empresa, é valor imobiliário, como debênture emitida por o Banco Itaú, Banco Santander, Banco BTG, tá? Então, assim, debênture, qualquer uma é valor imobiliário. Commercial paper entra na categoria de título cambial, tá? Título cambial não tem nada a ver com câmbio, dólar, euro, real, tá certo? Esses títulos cambiais são aqueles que são passíveis de serem exigidos, que possuem exigibilidade, como, por exemplo, notas promissórias, como, por exemplo, alguns títulos de responsabilidade dos bancos, letra cambial, tá? Então, tem um instrumento que chama LC, que até está aqui, tá? LC é um caso de título de dívida emitido por bancos, né? E que goza de exigibilidade. Se o banco não pagar, ele pode ser executado de uma maneira automática, tá certo? Diferente do CDB, que é um instrumento de investimento, tá? E que tem uma outra natureza. Esses títulos cambiais, eles todos têm uma característica em comum. Eles são endossáveis. Por exemplo, um cheque, uma nota promissória, tá certo? Eu posso, por exemplo, imagine que o Joaquim seja comerciante na Praça da República em São Paulo. Ele emitiu um cheque para o fornecedor de couros, porque ele é um sapateiro. Cheque bom para 30 dias. O comerciante, a fábrica de couro, o revendedor de couro que pega esse cheque do Joaquim, ele pode pegar esse cheque e está precisando de dinheiro e repassa esse cheque para uma factory, por exemplo, tá? Ou para um outro comerciante, por exemplo. Então, esse cheque ele pode passar de mão em mão, ele pode ser endossável, tá certo? Então, esses títulos cambiais, eles têm a característica de exigibilidade, né? Eles podem ser exigidos judicialmente, tá certo? O CDB também pode ser exigido judicialmente caso o banco não pague, tá? Tudo bem, tem FGC, mas você pode também exigir judicialmente caso o banco não pague. Só que o CDB não é endossável, tá? Letra cambial é endossável. Então, pessoal, letra cambial, ele não é valor mobiliário, tá certo? Por quê? Ela pode ser endossável, tem exigibilidade, pode ser endossável, pode passar de pessoa para pessoa, tá certo? Então não é valor mobiliário. Então muita gente mesmo, pessoal, erra nos simulados quanto à letra cambial, tá? Importante, commercial paper emitido por banco, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, commercial paper, não é valor mobiliário se for emitido por banco, ok? Se for emitido por empresa, ok, é valor mobiliário. Então, são diferenças bastante sutis que a Anbima ama cobrar, que a Planejar também ama cobrar e que, em geral, as pessoas caem mais por uma falha no estudo. Espero que tenha entendido e ficado claro e até as aulas.